Mas nós vamos falar sobre chamado hoje, nós vamos falar sobre propósito, uma palavra, talvez que desperte, meu Deus, qual é o meu chamado, o que eu tenho que fazer, como eu descubro. E eu vou te ensinar que o chamado é mais fácil de você entender do que muita gente olha por aí e fica confuso, até de exercê-lo de forma muito prática. Boa noite, conquistadoras! Meu nome é Diego e talvez você esteja se pensando: quem é esse doido? Quem é o Diego? O que ele está fazendo aqui nesse canal da Stephanie? Por que tem outro projeto? Por que está gravando esse vídeo? Calma que eu vou explicar tudo nesse vídeo aqui, nesse primeiro vídeo deste projeto que a Stephanie me desafiou a fazer. E eu estou muito feliz em poder compartilhar um pouco do nosso conhecimento com vocês. Afinal de contas, existem alguns níveis que nós precisamos enxergar na vida de um cristão e nós precisamos entender qual nível a gente está. E hoje nós temos que deixar de ser represa. Sabe o que é a represa? Quando retém só para ela e começar a ser um rio que possa fluir em outros e entregar aquilo que Deus está entregando para a gente para transbordar e, claro, permitir que outras pessoas tenham acesso à informação também que nós temos. Isso é muito importante. Então, só para explicar melhor quem sou eu sou o Diego, esposo da Stephanie. Nós somos casados já há 5 anos e estamos juntos desde 2012. Também sou formado em marketing, em teologia e liderança ministerial. Já fui líder com a Esté em diversos projetos, mas hoje eu quero me abster de tudo isso do passado e começar a olhar para o hoje, para esse novo projeto que nós estamos fazendo. Eu estou muito feliz em poder compartilhar com vocês esse desafio, esse papo comigo, para falar de todas as dúvidas que talvez você tenha aí no seu coração e às vezes você tem medo de perguntar e você pesquisa no YouTube e tem diversas informações, tá bom? E claro, eu quero desafiar você a colocar aqui nos comentários se você tem alguma dúvida, se você sabe aquelas dúvidas que fala, meu Deus, e agora? Como que eu faço? Não entendo. Enfim, coloca nos comentários e claro, quero desafiar você a se inscrever no canal, ativar o sino de notificação para você ficar por dentro de tudo que a gente posta aqui, para você crescer cada vez mais no espírito, na alma e no corpo também, claro, porque nós somos um ser tripartido, ou seja, nós somos três: corpo, alma e espírito, assim como a Trindade, tá bom? Então nós precisamos compreender tudo isso para a gente viver uma vida plena com Deus. Mas nós vamos falar sobre chamado hoje, nós vamos falar sobre propósito, uma palavra, talvez que desperte, meu Deus, qual é o meu chamado, o que eu tenho que fazer, como eu descubro. E eu vou te ensinar que o chamado é mais fácil de você entender do que muita gente olha por aí e fica confuso, até de exercê-lo de forma muito prática. E eu vou te dar alguns pilares aqui que são fáceis de você conseguir pegar ações práticas mesmo para você conseguir fluir nesse processo. Antes de mais nada, eu quero falar para você pegar um papel, pegar uma caneta, assim como eu tenho as minhas anotações aqui, para que você possa ir anotando tudo que vai ser falado e também pegar a sua Bíblia, porque a gente vai ler um pouco da Bíblia, que é o nosso principal instrumento, tá? De orientação, de caminho, de direção. Afinal de contas, nós sempre vamos nos basear na palavra de Deus. Inclusive, eu quero até comentar uma coisa com vocês sobre a questão de chamado. O que é importante você entender sobre o chamado? Deus talvez tenha colocado já no seu coração algumas coisas que queimam. Por exemplo, no meu coração começou a queimar a vontade de escrever livros, cada vez mais daquilo que Deus tem falado no meu coração e das minhas experiências. E eu comecei a escrevê-los, por isso surgiu o despertar espiritual. Foi um momento onde eu percebi que precisava despertar espiritualmente e me aprofundar mais na presença do Senhor. Só que eu sabia também que a minha carne, a preguiça, entre tantas outras coisas, me atrapalhariam a viver esse processo. Por isso eu escrevi esse livro, para que outras pessoas também pudessem perceber, ter direção e entender como despertar espiritualmente para ter uma vida mais profunda com Deus. Da mesma maneira, nós temos um outro livro que é a Batalha Silenciosa. Batalhas espirituais que cada temperamento ele vive. Então, o diabo ele é astuto. Ele sabe como atingir cada uma das pessoas de forma muito certeira, porque ele já está aí há muito tempo. Por isso que nós precisamos nos conhecer. Eu gosto muito de um livro, Da Arte da Guerra, que mostra muito essa faceta de entender como nós devemos nos comportar. Se eu me conheço e conheço o inimigo, e essa é uma frase dele,
com certeza eu saberei como vencer uma batalha. Agora, se eu não conheço nenhum inimigo, ou não conheço nem eu mesmo, muito provavelmente eu vou perder. Se eu conheço somente o inimigo e não me conheço, talvez eu vença algumas batalhas. É por isso que Deus tem me levado muito a escrever esses livros. E claro, nós também sentimos de escrever o livro Marcas da Sabedoria, que é um livro de devocional, para que você possa, sabe, é, talvez ter um momento de oração, um momento de direção ali, de aprofundamento de Deus, mais guiado por nós. E claro, não substitui a palavra de Deus. Por isso que eu estou falando para você sempre ler a Bíblia. Então vamos entender agora o contexto de chamado, tá bom? O chamado ele é um propósito que Deus colocou na sua vida e na minha, e é aquilo que, na verdade, é aquilo que ele sonhou para você. Você talvez se pergunte, mas poxa, o que que Deus sonhou comigo? Você precisa entender uma coisa: muito do seu chamado está direcionado a outras pessoas, como você vai impactar outras pessoas. E aí a gente vai para o primeiro texto dessa noite, que é Jeremias 1,5, que diz o seguinte: Antes que eu formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei as nações e te dei por profeta. Então você está vendo aqui, né, Deus falando sobre o profeta Jeremias. Aqui é uma direção muito né, afinco em relação a Jeremias. Porém, aqui também revela uma grande verdade sobre a nossa vida, que Deus já conhece a gente desde o ventre da nossa mãe. E antes da gente sair, Deus já tem um propósito, um chamado para a nossa vida que está ali, né, quando fala de Apocalipse, quando nós seremos julgados do livro da vida de acordo com os outros livros. O que que isso quer dizer? Aquilo que Deus sonhou para a sua vida, ele já escreveu no livro da vida, e o livro das obras, que é o que a gente faz no dia a dia, e aí no final nós vamos ter essa situação de olhar os dois lados e ver como nós vivemos a vida. Se nós vivemos aquilo que Deus sonhou para nós, ou se vivemos totalmente ao contrário do que Deus sonhou para a nossa vida. Então, você precisa compreender isso. Deus nos chamou antes mesmo de nascermos, mas esse, né, chamado, ele só vai se revelar a partir do momento que você tiver mais intimidade e também com a sua jornada de obediência a Deus. E aí a pergunta fica: como está esse processo de você obedecer, de você ter intimidade com Deus? Talvez você tenha uma dificuldade hoje de conseguir se aprofundar na palavra. Talvez neste propósito, e acredito que vai te ajudar sim, tá? Se você assistir esses vídeos, você assistir os próximos capítulos também, nós temos o Casamento Imperfeito, Destemidas, a oração guiada da noite, e também as dopaminas, o papo com a Stephanie. Tudo isso vai te ajudar a compreender mais sobre a Bíblia, compreender mais sobre o mundo espiritual e também o mundo natural. Afinal de contas, nós precisamos ter a plenitude, o equilíbrio de todo esse processo para a gente viver uma vida plena. Então, né, vamos falar um pouco sobre os passos que nós temos que ter para conseguir, né, encontrar e descobrir o nosso chamado. Então vamos lá para a primeira lição. A primeira lição, ou, né, um dos primeiros pilares para descobrir o seu chamado, é olhar para as suas paixões santificadas. O que que isso quer dizer? Tá? Eu não quero que você interprete errado isso. Paixão não tem a ver com quem você ama, com quem você olha e fala assim: oh meu Deus, ai, eu amo tal pessoa, ou até mesmo, ai, eu tenho uma paixão pelo meu, né, pelo meu filho, ou pelo meu pet, enfim, pela comida X. Não é esse tipo de paixão, é paixão santificada. Aí você pergunta: Diego, o que que é uma paixão santificada? O que que é isso? Lembra que eu falei um pouquinho antes que as suas paixões ou o que você tem de chamado precisa impactar a vida de outras pessoas? Se não impacta, na verdade não tem muita diferença na vida das outras pessoas. Então, se você parar para pensar qual é a sua paixão, de repente você tem uma paixão de cozinhar e, né, através disso, ver as pessoas felizes comendo a sua comida. Aí você pode falar assim: Diego, mas aí é uma parte egocêntrica, eu fico feliz em ver as outras pessoas comendo a minha comida e satisfazendo tal. Ok, então direcione da forma mais correta, por exemplo, essa paixão. Como? De repente você vai se sentir muito melhor fazendo uma comida, fazendo marmitas para a sua igreja, de repente, e levando para os necessitados. Isso vai te fazer se sentir também mais cheio do que vendo, por exemplo, só a sua família feliz comendo a sua comida.
Nós temos lá em Salmos 37:4 que diz o seguinte: agrada-te do Senhor, e ele satisfará os desejos do teu coração. Presta atenção. Agora vamos olhar em contextos práticos, tá bom? Deus ele muitas vezes planta no nosso coração alguns desejos que têm a ver com o nosso chamado. Então aí fica a pergunta para você, algumas perguntas. Você gosta de ensinar? Você gosta de cuidar de pessoas? Você gosta de criar algo? Tudo isso pode ser uma pista para que você consiga compreender qual é o seu chamado. Tem pessoas que, por exemplo, eu, no caso, pegando meu exemplo agora, eu tô aqui gravando um vídeo, não vou falar que é a situação mais fácil, que é, sabe, fácil gravar, é fácil colocar a câmera, começar a falar para a câmera, porém eu gosto muito de ensinar, eu gosto muito de passar o conhecimento que eu adquiri durante todo o processo da vida. Então isso é um chamado que Deus tem para mim para impactar outras. Se eu pegar tudo isso, guardar numa gaveta e só ficar retendo para mim, eu não estou exercendo o chamado que Deus deu para mim. Ou quando eu escrevo, por exemplo, escrever só para mim e não compartilhar com outras pessoas. Aí fica a pergunta para você. Hoje, quais são, né? Quais são, por exemplo, as paixões santificadas que você tem? De repente, você tem a paixão por ensinar. Você pode ser um professor DBD, mudar a vida de pessoas, transformar. Ah, Diego, mas tem só a ver com o mundo espiritual? Não, não, na verdade não. Você pode, por exemplo, ter um chamado de ensinar, como eu disse, um professor, e começar a dar aula para adolescentes, para jovens e tirá-los das ruas, por exemplo, dar um futuro melhor para essas vidas. Médicos, enfim, tantas coisas, tantas profissões, costureira. A gente tem o exemplo de Dorcas, por exemplo, na Bíblia que costurava, e ali ela exerceu o chamado e o propósito de uma forma tão simples, mas mudou a vida de uma cidade. Então, perceba, tem coisas que a gente acha que não tem nada a ver, mas podem mudar uma sociedade, mudar totalmente. E aí fica talvez uma frase que eu quero deixar para você nesse primeiro pilar, para que você consiga olhar e consiga gravar, tá? Quando o seu coração ele está rendido a Deus, os desejos começam a se alinhar com ele. Então o que que acontece? Algumas pessoas não alinham, não acham que o desejo vai se alinhar, mas quando você começa a ter uma profundidade de interação com Deus, de intimidade, os seus desejos, as suas paixões vão começar a se alinhar e você vai perceber que viver o seu chamado vai ser muito mais fácil. Agora vamos para o segundo pilar, a segunda lição, que é o seguinte: olhe para os seus dons e os seus talentos. Então marca aí, olhe para os seus dons e para os seus talentos. Há uma grande diferença sim entre dons e talentos. A gente vai ter um vídeo explicando sobre o que é dom, o que é talento, para você ficar mais claro, tá? Mas antes de mais nada, vamos falar um pouco sobre isso de forma mais básica. Então, o talento é um pouco mais natural, tá? Ou são situações naturais do seu dia a dia. Já o dom é espiritual. Por exemplo, vou te explicar um pouco mais, mas sempre lembre que os dois se conectam, tá bom? Se conectam. Um exemplo claro, por exemplo, é do Paulo, né, do apóstolo Paulo. Ele tinha um dom natural ali, que era, perdão, um talento natural de ensino, de entender, de inteligência. Então ele era um mestre ali da palavra tal. Porém, ele teve um dom espiritual dado por Deus, que é o do apostolado. Então você percebe que quando Deus pega, né, o talento natural da pessoa, que é do aprendizado, que é do ensino, até mesmo da exortação, ele pega isso, agregado, por exemplo, a Paulo, né, quando ele dá o dom espiritual do apostolado, ele junta, e aí você tem um dos principais escritores do Novo Testamento. E talvez ali um dos principais, né, mantedores do evangelho naquele tempo e também de ensino, um dos principais que mudaram a vida de vários lugares, principalmente levaram o evangelho para a Itália, para Roma. Então você percebe que o seu talento, seu dom, eles se conectam para viver. Você não pode olhar como separados e você vai ver que vai ser muito mais fácil de conseguir entender isso. Romanos 12, 6 diz o seguinte: temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Agora, deixa eu colocar um adendo aqui muito importante para que você consiga compreender, tá? Às vezes, nós queremos ser como algumas pessoas que a gente admira, né? Então, por exemplo, tem muitas pessoas que gostam de Pedro, né? Eu estou falando ali da Bíblia mesmo, dos discípulos, gostam de Pedro, gostam de João, gostam de Paulo.
e querem ser parecidos com eles ali na hora da exortação, na hora de ministrar, na hora do ensino, enfim. Porém, cada um tem o seu talento e tem o seu dom. E você precisa compreender isso e estar muito claro com isso. Por quê? Se você querer viver a vida de outra pessoa, você nunca vai conseguir exercer o seu chamado. Então, um dos principais pesos que eu quero tirar da sua vida é o seguinte: você não é a mesma pessoa que você admira. E você não precisa ser igual. Talvez você queira ser aquela pessoa que admoesta, traz palavras inteligentes e faz a igreja chorar, mas talvez você seja a pessoa que vai falar uma palavra, ou às vezes nem vai ministrar a palavra, só com as suas ações. Tem uma frase, que se eu não me engano é do Billy Graham, que fala o seguinte: pregue o evangelho, se necessário fale. Então muitas pessoas acham que é só falar, 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 quando na verdade atitudes vão falar mais do que palavras. Então preste atenção nessa situação. E coloco uma frase também aqui para que você pense, né, nesse segundo pilar, que é olhar para os dons e talentos. O que você faz abençoa outras pessoas com facilidade? Então faça essa pergunta, essa é a frase e eu quero que você faça essa pergunta. Na verdade é uma pergunta, né? Os dons, o que você faz, abençoa a vida de outras pessoas? A partir daí você vai conseguir compreender o que é o seu chamado também. Você vai começar a perceber, você vai começar a falar, entendi, então acho que é isso. Olha que legal, tem isso que eu faço. E aí você vai ter mais direção. Vamos ao terceiro pilar agora. O terceiro pilar é observe as situações que quebram o seu coração. Diego, como assim quebra o meu coração? Como assim? Bom, o seu chamado ele está diretamente ligado àquilo que te incomoda emocionalmente e espiritualmente. Como assim? Por exemplo, vamos pensar em algumas pessoas que têm a veia missionária ou, né, de ação social. Vamos pegar um exemplo de ação social. Por exemplo, meu sogro. Meu sogro ele ama entregar sopa na rua, ele ama fazer ação social, ir em lugares, pegar pessoas que estão em uma situação de drogas, de enfim, né, e tirar e resgatar essas pessoas e trazer para a igreja, trazer para, de repente, um lugar que cuide dessas pessoas, que são os centros, né, terapêuticos, ou, enfim, né, essas associações, para que elas possam ser livres. Isso queima, incomoda o coração dele no sentido de olhar e ver essas pessoas passando necessidade. Talvez hoje você tenha isso no seu coração muito incíntrico. Você olha e fala assim, meu, eu me incomodo de ver essas pessoas passando por isso e eu quero ajudar de alguma maneira. E você fala, meu, mas como que eu vou ajudar? Como eu posso fazer alguma diferença? Tá aí um grande exemplo. Você começar a fazer ação social. Tem pessoas que, por exemplo, olham e falam assim, poxa, eu vejo pessoas passando fome, isso me incomoda. Eu tenho a habilidade de cozinhar, enfim, ou eu tenho até o recurso financeiro para poder comprar. Faça, vá lá e compre. Vá lá e entregue. Isso tudo está literalmente ligado ao seu chamado. Eu tenho vontade de ir para outro país para ministrar, para evangelizar, enfim, também é um chamado. Eu tenho um desejo de conseguir, por exemplo, ver pessoas sofrendo e ensiná-las a viver uma vida com Cristo. Aí está também um dos chamados. Tudo isso vai te mostrar o que incomoda o seu coração é que está literalmente ligado. Lá em Neemias 1,4 diz o seguinte: quando ouvi essas palavras, sentei-me, chorei e lamentei por alguns dias. O que aconteceu? Neemias ali, ele recebeu a notícia de que Jerusalém estava destruída, que os muros estavam destruídos. E aquilo fez com que ele ficasse destruído por dentro e incomodou espiritualmente. Não foi nem só fisicamente, mas foi emocionalmente. E aí ele fez de tudo, depois, né, de receber a bênção, digamos assim, do rei, a liberdade do rei para ir e fazer, ele foi e começou a fazer, e pegou o povo, construiu os muros, e a gente tem um testemunho lindo ali contado de Neemias, né, uma passagem linda, que ele conseguiu construir os muros em 52 dias, que hoje, por exemplo, levaria pelo menos 2 anos para ser construído. Então você vê que o chamado de Neemias foi exercido nesse processo. E não só isso, também o tempo ele foi direcionado de tal maneira que ele foi adiantado, né? O que eu quero dizer com isso? Um processo que duraria, sei lá quantos anos, né, na época, porque não tinham ferramentas, hoje são 2 anos, mas imagina naquela época, levou só 52 dias. Então, se você parar para pensar,
O seu chamado pode fazer assim, ó, de algum processo da sua vida e no processo na vida de outras pessoas, porque lembre-se que esse processo é para abençoar outras vidas. Então, para pensar agora, né, e coloca no papel, de repente, o que te quebra e que pode ser o que Deus quer que você reconstrua na vida de outras pessoas. Essa é a frase desse pilar. O que Deus quer que você faça hoje que te quebra por dentro e pode reconstruir na vida de outras pessoas? Eu vou passar um exercício para você no final desse ensino, desse capítulo, mas é importante que você entenda isso, compreenda para que você não fique parado pensando, ai, o que eu faço, né? Ai, mas olha, então, tal. Às vezes, o seu dom vai ser, o seu chamado vai ser ser um bom empresário, ter recursos financeiros para patrocinar o reino. Pode ser, né? Que Deus abençoe a sua vida através disso, mas o mais importante é que você consiga compreender o seu chamado. O quarto e último pilar: cultive hábitos espirituais para discernir o seu chamado. Então vamos lá. Isso é um dos pontos que talvez seja mais desafiador para você nesse processo, para todos, na verdade, que é manter uma vida de intimidade com Deus. O chamado, ele só vai ser revelado na medida que a gente tem um relacionamento muito forte e muito duradouro com Deus. A partir daí, nós precisamos ter alguns passos. E os passos são relativamente simples, né, na teoria, mas na prática também deveriam ser simples para nós. Ore, jejue, leia a palavra, peça a direção a Deus. Então, quando você orar, quando você se jejuar, quando você ler a palavra, você vai perceber que Deus vai te direcionando de tal maneira que você vai conseguir compreender o seu chamado. João 10, 27 diz o quê? Diz assim, ó: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Então, presta atenção, a voz de Deus ela não é barulhenta. Se a gente olhar aqui para esse texto de João 10, 27, a gente vai perceber que a voz de Deus ela é agradável. Então, a voz de Deus ela não é barulhenta, mas ela é insistente, né? No secreto principalmente. Então, quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais o nosso chamado vai começar a ficar claro. Por isso que é tão importante a gente compreender, né, que estar numa comunidade de fé nos ajuda a entender e compreender o nosso chamado. De que maneira? Por exemplo, meu caso, eu já fui, né, e eu falei um pouco na introdução, mas eu já fui líder de missão, evangelismo, já fiz teatro, fui líder de jovens, já fui professor de EBD, enfim. Então eu fui de alguns processos ali. Isso não é para que, ai, nossa, como o Diego trabalhou. Não, não é isso. Pelo contrário, é que eu literalmente me coloquei à disposição para também entender qual era o meu chamado. E aí, no final das contas, eu pude perceber que um dos meus chamados é, de fato, poder ensinar a vida de outras pessoas. Porém, eu precisei me colocar à disposição para viver aquilo. E eu não poderia, né, viver isso se eu não estivesse dentro de uma comunidade de fé. Simplesmente isso. E você pode estar se perguntando, ah, mas, meu, tem pessoas, tem lá, ah, mas eu não concordo com várias coisas. Meu, de verdade, eu vou falar a pura verdade. Tem pessoas hoje que não vão para a igreja porque o irmão pisou no pé, ou enfim, né, mas não largam um time de futebol, mesmo decepcionando e frustrando várias vezes a pessoa. Ou às vezes ídolo, né, alguns ídolos. E olha lá, ídolos, né, não pode ter, enfim, né, algumas pessoas que a gente admira, as pessoas pisam no pé, enfim, fazem coisas que a gente não concorda, mas a gente continua lá. Mas quando é a igreja, quando é Deus, a gente abandona. Então fica aí, né, a lição. Às vezes a gente tem lixas na nossa vida que a gente precisa precisa vencer, e não é vencer a pessoa, mas sim vencer a nossa própria iniquidade. Às vezes a gente tem raiva por algumas coisas que a gente precisa vencer. Ó, daqui a pouco vai virar pregação. Isso então, vamos parar por aqui, mas ó, o seu chamado precisa ser desenvolvido. Você precisa compreender o que é chamado, o que é o seu dom. Desses quatro pilares, eu tenho certeza que você vai ter mais clareza de como encontrar o seu chamado e o seu propósito também. Só lembrando, tá? O seu principal propósito é adorar a Deus. E aí, lógico que estando mais perto, Deus vai despertando outros. Lembra-se lá da parábola, né, do semeador, ou dos talentos, na verdade, ao qual foi distribuído. Claro que Deus ele vai distribuir mais dons à medida que você permitir ser usado por ele. E aí, eu quero contar um rápido testemunho aqui meu para que você consiga compreender. Como eu disse, eu comecei, fiz todos esses processos, mas eu pude encontrar realmente o meu chamado quando eu fui professor,
quando eu comecei ali a aprender a escrever livros. E não só isso, quando eu mudei de igreja, acabei entrando na intercessão, e eu percebi que quanto mais eu mergulhava nesse processo de oração, de intercessão, entender o que é oração, entender o que é intercessão, entender o que é a profundidade com Deus, mais Deus foi despertando. Não é à toa que eu falei que o Despertar Espiritual, meu livro, ele nasceu de um momento de oração dentro da igreja. Então, para pensar agora o que você está fazendo e o que está faltando para que você consiga compreender o seu chamado. E agora eu quero te dar alguns passos práticos para que você fique de lição de casa para você fazer, porque vai ter lição de casa sim no Papo com o Diego, para que você possa crescer em espírito, crescer em ousadia, crescer e, claro, profundidade com Deus, tá bom? O desafio leva à ação e por isso que eu estou falando, tá? É algo muito sério esse processo, né? Não é brincadeira não, tá bom? Então vamos lá, são algumas coisas que você vai precisar fazer. Primeiro, liste o que você ama fazer. Então esse é o primeiro desafio que eu quero fazer para você. Liste o que você ama. Pergunte para 3 pessoas onde você acha que eu sou mais usado por Deus. Então você vai perguntar para 3 pessoas aonde você acha, né? Onde a pessoa acha que você é mais usada por Deus. E a última, separe 10 minutos por dia para perguntar: Deus, o que o Senhor sonhou para mim? Então você vai ter esses 3 desafios nessa semana para que você possa crescer em profundidade com Deus. Então a primeira é: liste o que você ama fazer, pergunte para 3 pessoas onde você é mais usada por Deus, onde a pessoa acha que você é mais usada por Deus, e por último, separe 10 minutos para perguntar para o Senhor o que Ele sonhou para você. E aí você vai conseguir compreender o seu chamado. Eu espero que este vídeo tenha ajudado, por mais que tenha ficado um pouco longo, que você possa ter clareza e a partir daí você possa ter os próximos passos de conseguir compreender o que é o seu chamado. E claro que eu não posso deixar de terminar este vídeo orando pela sua vida, orando para que Deus possa abrir os seus olhos espirituais para encontrar o seu chamado. Então feche os seus olhos e eu vou orar pela sua vida. Pai, que a tua presença, Senhor, possa vir a cada conquistadora e também conquistador que esteja assistindo esse vídeo, que estão buscando o seu chamado para impactar não só a vida deles, mas impactar todas as vidas que estão à sua volta. Pai, que o Senhor possa derramar clareza, derramar unção, derramar, Senhor, uma percepção espiritual apurada, para que os olhos possam ser abertos, a mente desbloqueada, o coração preenchido com o teu Santo Espírito, para que elas e eles possam encontrar o verdadeiro chamado e o verdadeiro propósito na vida de cada um, e que eles possam exercer com ousadia, com excelência e principalmente com amor. Amor não por se acharem ou por egocentrismo, mas sim porque eles estão beneficiando outras pessoas, porque a vida das pessoas que estão à nossa volta é mais importante do que qualquer ego, qualquer bênção material ou qualquer coisa que esteja sobre a nossa vida no sentido egoísta. Então eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. E eu quero deixar uma última frase para você, para que a gente possa finalizar este primeiro papo comigo, que é o seguinte: se você sentiu que Deus fala com você, eu quero pedir que você ore cada vez mais neste processo. Eu quero deixar esta frase para você. Se você sentiu que Deus fala com você, que você já percebeu isso, que você coloque em prática, porque eu tenho certeza que Deus vai te direcionar cada vez mais. E se você já descobriu o seu chamado, eu quero muito saber como você descobriu, como você viveu o seu chamado, como você está vivendo. Então não deixa de comentar aqui neste vídeo como você está vivendo esse chamado. E se você tem alguma dúvida, claro, deixa também aqui, à medida que possível nós vamos responder. E claro, se o tema for muito interessante no sentido de virar um vídeo, com certeza eu vou ficar muito feliz em fazer esse vídeo e poder ensinar vocês mais e mais. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para ficar por dentro de todos os nossos conteúdos. Um grande abraço e tchau, tchau!